Neste exato momento, em algum lugar da China, uma pessoa comum está sentada dentro de uma aeronave de 2 lugares, sem piloto, sem joystick e sem controles no painel. Ela toca em uma tela, escolhe um destino e simplesmente voa até lá. Sem licença, sem treinamento, sem estresse. Isso não é cena de filme. Aconteceu de verdade. Ao mesmo tempo, em um centro de testes nos arredores de Xangai, engenheiros acabaram de certificar um motor capaz de percorrer 170 quilômetros com um único galão de combustível. Isso mesmo, 170 quilômetros. Um recorde mundial verificado e selo do Guinness World Records. O mundo dos transportes está passando pela maior transformação desde a invenção do automóvel e está acontecendo mais rápido do que a maioria de nós consegue acompanhar. Neste vídeo, vamos conhecer 8 veículos voadores que já são reais. Já foram testados e já estão mudando a forma como as pessoas se locomovem no dia a dia. Então vamos falar sobre esse motor. E quando terminarmos, você entenderá exatamente por que os próximos 10 anos do transporte serão completamente diferentes dos últimos 50. Se você gosta desse tipo de análise, clique no botão Gostei e inscreva-se. Nossa meta é chegar a 50 mil inscritos e cada um de vocês ajuda a tornar este canal possível. Essas 8 máquinas são o motivo pelo qual o céu não é mais exclusivo das companhias aéreas. Vamos à contagem regressiva. Número 8, o porta-aviões terrestre Xpeng Aero HT. Vamos começar com algo que parece completamente ridículo, até você ver funcionar. Os engenheiros da Xpeng Aero HT, uma empresa chinesa que fabrica tanto carros elétricos quanto veículos voadores, não tentaram criar uma única máquina que fizesse tudo. Em vez disso, eles fizeram uma pergunta diferente. E se o carro e a aeronave fossem 2 coisas separadas que funcionassem perfeitamente juntas? Então eles construíram um caminhão elétrico de 6 rodas. Robusto e espaçoso, parece algo saído de um filme de ficção científica. Mas escondido na traseira desse caminhão dobrado, cuidadosamente no compartimento de carga, está uma aeronave totalmente elétrica de 2 lugares. Você dirige até um campo aberto, aperta um único botão e a aeronave se desdobra automaticamente da traseira do caminhão, se prepara para o lançamento. Poucos minutos depois, você está no ar. Isso é realmente uma ideia genial. A maioria das empresas que tentam construir um carro voador acaba com algo que dirige mal e voa mal, porque tentam fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. A Xpeng Aero HT disse, esqueçam isso. Façam um caminhão incrível. Façam uma aeronave incrível. Façam com que trabalhem em equipe. E como estão construindo isso usando os mesmos motores elétricos e a mesma tecnologia de baterias já presentes em milhões de carros elétricos comuns, o custo de produção permanece surpreendentemente baixo. Isso é muito importante, porque o principal fator que impede que veículos voadores estejam ao alcance das pessoas comuns atualmente é o preço. Dirija até um campo aberto e bonito em uma manhã de sábado, aperte um botão e lance uma aeronave pessoal aos céus. Isso não é mais um passeio de fim de semana. Isso é algo completamente diferente. E o número 7 leva o conceito de voo pessoal ainda mais longe. Número 7, o EHang IH-216S. Passamos de uma inovação chinesa que separa o carro da aeronave para uma que elimina o piloto por completo. O EHang IH-216S é um drone de passageiros totalmente autônomo. Você se senta dentro da aeronave, escolhe seu destino em uma tela sensível ao toque e ela o leva até lá sozinha. Sem controles dentro da cabine. Sem mancha, sem volante, sem pedais. Apenas uma tela, um assento e o céu. Eis o que torna isso verdadeiramente histórico. Em outubro de 2023, a Autoridade de Aviação Civil da China concedeu a esta aeronave o certificado de tipo oficial. Esse é o nível mais alto de aprovação de segurança que uma aeronave pode receber. Inspetores do governo examinaram cada parte do projeto, testaram-na em condições extremas e confirmaram oficialmente que ela era segura para transportar passageiros reais. Isso fez do IH-216 o primeiro drone totalmente autônomo para transporte de passageiros na história
a receber esse tipo de certificação em qualquer lugar do mundo. Não um conceito, não, um protótipo, uma aeronave certificada. Possui 8 braços dobráveis com 16 rotores independentes, transporta 2 passageiros e é monitorado por uma central de controle em solo durante cada voo. Os operadores em terra devem intervir se algo incomum acontecer, mas na maioria dos casos, a IAA cuida de tudo da decolagem ao pouso sem qualquer intervenção humana. Agora, se a ideia de estar em uma aeronave não tripulada ainda lhe parece um pouco futurista demais, o próximo veículo desta lista adota uma abordagem completamente oposta à do voo pessoal. Um veículo totalmente mecânico, totalmente humano e absolutamente insano. Número 6. O traje a jato da Gravity Industries. Não se trata de ficar sentado confortavelmente enquanto um computador faz o trabalho. Trata-se de acoplar 5 motores a jato ao seu corpo e voar como um super-herói. O traje a jato da Gravity Industries, construído pelo inventor britânico Richard Browning, utiliza 2 motores a jato em cada braço e um nas costas. Juntos, eles produzem mais de 1000 cavalos de potência, o que é mais do que a maioria dos carros esportivos. O piloto controla a direção movendo os braços e deslocando o peso do corpo. Incline-se para a frente e você vai para a frente. Desloque-se para a esquerda e você vai para a esquerda. É extremamente exigente fisicamente e requer treinamento de verdade para dominar. Pode atingir velocidades de até 85 km por hora e subir a quase 3.658 metros. Mas aqui está a verdade: o traje a jato consome combustível rapidamente. Cada tanque oferece cerca de 10 minutos de tempo de voo. Isso limita suas capacidades atuais, mas equipes militares e de resgate já estão testando o dispositivo para uso em situações reais. Imagine um futuro onde um paramédico sobrevoe o trânsito congestionado para chegar ao local de um acidente em minutos. E além do drama em si, cada minuto de voo naquele traje gera dados. Dados sobre como os humanos interagem com o voo pessoal. Dados que moldam versões mais seguras e duradouras dessa tecnologia. Pense nos irmãos Wright em Kitty Hawk. 12 segundos no ar, mas esses 12 segundos mudaram tudo. Falando em mudar tudo, o próximo veículo está sendo chamado de Tesla da aviação pessoal. E por ótimos motivos. Número 5. O dos Jetsons. Se o traje a jato foi feito para os aventureiros, o dos Jetsons foi feito para todos os outros. Este veículo voador monoposto pesa apenas 86 quilos, menos que a maioria das motocicletas. Ele funciona com 8 motores elétricos, atinge velocidades de até 101 km por hora e em muitos lugares não é necessário ter licença de piloto para voá-lo. O segredo está no computador de bordo. Ele lida com toda a complexa estabilização automaticamente. Se você soltar o joystick em pleno voo, a aeronave pairá e aguarda seu próximo comando. Basicamente, ele cuida de você enquanto você voa. A empresa projetou isso com o objetivo fazer com que voar em um veículo particular seja tão natural quanto dirigir um carro. Os primeiros proprietários descreveram a experiência como uma das mais emocionantes de suas vidas. E o preço, embora não seja barato, hoje está caindo à medida que a produção aumenta. Esse é o tipo de veículo que começa como um brinquedo para os primeiros compradores e depois se torna uma ferramenta diária para milhões de pessoas. Já vimos essa história antes.
Com carros elétricos, smartphones e computadores pessoais, o Jetson One está na fase inicial de adoção. Daqui a 5 anos, o mercado estará muito diferente. E enquanto o Jetson One está mudando a forma como as pessoas pensam sobre voar a próxima máquina, mudou o que toda a indústria considerava fisicamente possível para a aviação elétrica. Número 4. O Autoflight Prosperity. Agora estamos expandindo de aeronaves pessoais para algo muito maior. O Autoflight Prosperity é uma grande aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical projetada para transportar vários passageiros em rotas entre cidades ou entre áreas metropolitanas. E recentemente estabeleceu um recorde mundial de voo mais longo já realizado por uma aeronave elétrica desse tipo, percorrendo 155 milhas com uma única carga. Totalmente elétrico. Essa é aproximadamente a distância entre Washington, D.C. e Nova York, voado sem queimar uma única gota de combustível. Para os passageiros, funciona como um táxi aéreo. Você reserva uma viagem, entra e a aeronave o leva ao seu destino sozinha. A controla todo o voo. O que realmente diferencia o Prosperity, além da autonomia, é sua arquitetura de segurança. Os engenheiros incorporaram múltiplas camadas de proteção que funcionam independentemente umas das outras. Se um componente crítico falhar durante o voo, a idade de bordo pode acionar um paraquedas balístico em uma fração de segundo e pousar a aeronave em segurança. Se o paraquedas não for necessário, mas algo ainda assim der errado, o sistema pode realizar um pouso de emergência completo, sem qualquer intervenção humana. Esse nível de proteção integrada é exatamente o que eventualmente convencerá os passageiros comuns a confiarem mais em um táxi aéreo autônomo do que em uma rodovia. E estatisticamente falando, provavelmente será mais seguro. Agora, se esse recorde de alcance impressionou você, a próxima máquina desta lista leva o desempenho a um nível completamente diferente e faz isso a 300 km por hora. Número 3. O Airspeeder Mark III. Vamos falar sobre corridas. O Airspeeder Mark III foi construído especificamente para a primeira série de corridas de carros voadores do mundo. Os pilotos ficam em locais remotos usando óculos de realidade virtual e pilotam essas aeronaves em percursos aéreos tridimensionais a velocidades de até 300 km por hora. Pense nisso. Os carros de Fórmula 1 correm a velocidades semelhantes em pistas planas cercadas por muros e barreiras. Esses veículos correm em espaço aberto em 3 dimensões, guiados por pilotos que só conseguem enxergar através de um headset de realidade virtual. Parece incrível porque é incrível, mas aqui está a parte que importa além do espetáculo. Todas as principais competições automobilísticas da história foram laboratórios de engenharia. A NASCAR nos ensinou sobre o desempenho dos pneus e a confiabilidade dos motores sob pressão. A Fórmula 1 nos deu a fibra de carbono e a aerodinâmica avançada. Essas tecnologias eventualmente chegaram aos carros que as pessoas comuns usam para ir ao trabalho. A série o Airspeeder está fazendo exatamente a mesma coisa com veículos voadores. O software de prevenção de colisões, os conjuntos de sensores, os materiais leves e os sistemas de gerenciamento de baterias estão sendo levados ao limite em corridas reais. Cada susto, cada volta recorde. Cada falha mecânica gera conhecimento de engenharia que torna a próxima geração de aeronaves civis mais segura e inteligente. Essa busca incessante por extrair mais desempenho de cada componente, mais eficiência, mais alcance, mais confiabilidade, é a mesma mentalidade por trás da inovação tecnológica que estamos construindo neste vídeo. Porque por mais extraordinárias que sejam essas máquinas voadoras, há uma história paralela se desenrolando nas estradas que se conecta diretamente a essa obsessão por fazer mais com menos. O segundo ponto é onde a coisa começa a ficar interessante. O segundo ponto é o Pivotal Helix. O Pivotal Helix é um veículo voador ultraleve fabricado nos Estados Unidos com design de asa fixa e 8 rotores inclinados. Ele pesa apenas 115 kg, 254 libras,
Segundo as normas federais americanas para aeronaves ultraleves, não é necessário ter licença de piloto para voá-la. E a empresa afirma que é possível aprender a operá-la com segurança em menos de 1 hora. Essa afirmação não é mera propaganda. O software de controle de voo cuida da decolagem do pouso e da estabilização automaticamente. Você se concentra na direção. O computador cuida de todo o resto. O que torna o Helix digno de atenção no contexto de tudo o que abordamos é o que ele representa em um nível mais amplo. Nos Estados Unidos, a abordagem à aviação pessoal é construída em torno da liberdade individual. Os regulamentos foram concebidos para permitir que as pessoas pilotem aeronaves leves sem grandes barreiras de entrada. O Helix se encaixa perfeitamente nessa filosofia. Do outro lado do Pacífico, uma abordagem muito diferente, mas igualmente poderosa, está se desenvolvendo em diversas cidades chinesas. Frotas de drones autônomos já estão entregando comida quente, remédios e encomendas em quiosques automatizados de bairro em larga escala. Os consumidores caminham até um ponto de coleta próximo e retiram seus pedidos sem que um único entregador humano esteja envolvido no processo. Essa rede de entregas não é apenas um serviço de conveniência, é um campo de treinamento. Gerenciar milhares de pequenos drones voando pelo espaço aéreo urbano todos os dias desenvolve o software de coordenação, os sistemas de gerenciamento de tráfego e os dados do mundo real necessários para eventualmente guiar centenas de veículos voadores pessoais por esses mesmos céus com segurança. Os drones de entrega são o ensaio geral. E esse teste prático, escíptico, já está acontecendo em grande escala. O Helix e essas frotas de entrega representam 2 caminhos diferentes que levam ao mesmo destino. Um mundo onde o céu é tão percorrido quanto a é na estrada abaixo dele. E o número 1 é a máquina que torna esse destino mais próximo. Mas depois disso, vamos falar sobre algo que está acontecendo em terra firme, algo tão extraordinário quanto qualquer coisa nesta contagem regressiva. Uma história sobre motores que conecta o mesmo fio condutor de fazer mais com menos em um número que deixou o mundo automotivo inteiro perplexo. Em primeiro lugar, o XTI Tryfan 600. O XTI Tryfan 600 não é um avião para viagens curtas ou um brinquedo de fim de semana. É uma aeronave híbrida de tamanho normal projetada para substituir completamente as viagens regionais de curta e média distância. E seu design é diferente de tudo o que já existiu. Ele utiliza 3 ventiladores de duto que são grandes hélices fechadas. 2 deles ficam dentro das asas e podem girar 90 graus. Na decolagem, as hélices apontam diretamente para cima e levantam a aeronave verticalmente do solo como um helicóptero. Uma vez no ar, elas giram para a frente e a aeronave entra em voo horizontal de alta velocidade como um avião convencional. Uma terceira hélice na cauda controla a direção durante todo o processo. Isso significa que o Tryfan 600 decola de um heliponto no telhado de um prédio de um estacionamento corporativo ou de uma propriedade privada. Sem aeroporto, sem pista, sem filas de terminal ou esteiras de bagagem. Uma vez no ar, transporta 6 passageiros a uma velocidade de cruzeiro de 611 km por hora, atinge 9.144 metros de altitude e tem um alcance de quase 2.414 km. Para colocar isso em termos reais, uma viagem de carro que normalmente consome de 5 a 6 horas da sua vida em trânsito intenso se transforma em um voo de 90 minutos de porta a porta. Não se trata apenas de uma forma mais rápida de viajar. Isso muda onde as pessoas escolhem morar, onde as empresas escolhem se instalar e como economias regionais inteiras se conectam. Comunidades que antes eram muito distantes de um grande aeroporto para atrair investimentos, de repente se tornam acessíveis. Famílias que passavam as férias desviando de congestionamentos nas rodovias começam a medir a distância em minutos de voo em vez de horas de carro. O Tryfan 600 representa a visão de longo prazo para o futuro da aviação pessoal. Não se trata de atravessar a cidade voando para evitar o trânsito.
Trata-se de voar entre regiões no seu próprio ritmo, sem precisar de uma companhia aérea em nenhum momento. E aqui está o ponto crucial, por mais extraordinário que cada um desses 8 veículos seja, há uma história paralela se desenrolando em terra igualmente dramática. Enquanto engenheiros buscavam maneiras de tornar o céu acessível, outro grupo de engenheiros resolvia silenciosamente um problema que afeta todas as pessoas que já pararam em um posto de gasolina. E o número que eles descobriram é tão além do que qualquer um esperava que fez toda uma indústria parar e olhar boquiaberta. 106 milhas com um galão de samambaia. Em abril de 2026, no Salão do Automóvel de Pequim, uma empresa chinesa chamada Geely subiu ao palco e exibiu um número em um telão gigante, que deixou engenheiros em 3 continentes genuinamente em silêncio. 106 milhas por galão. Não em um teste de laboratório com condições ideais. Em um circuito fechado de rodovia na província de Hainan, em um sedã familiar de porte médio. E o Guinness World Records tinha avaliadores oficiais no local durante todo o teste para verificar e certificar cada medição. 106 milhas por galão. A maior eficiência de combustível já registrada para um veículo de passageiros produzido em massa. Oficial verificado carimbado. Para entender por que esse número é tão impressionante, você precisa saber uma coisa simples sobre como os motores funcionam. Quando a gasolina queima dentro de um motor, apenas uma parte dessa energia realmente move o carro para frente. O restante escapa como calor pelo escapamento ou é absorvido pelo próprio metal do motor. A porcentagem que realmente se transforma em movimento para frente é o que os engenheiros chamam de eficiência térmica. Um motor a gasolina comum, como os que encontramos na maioria dos carros, hoje em dia, converte cerca de 30 a 35% do seu combustível em movimento. Todo o resto é apenas calor desperdiçado. A Toyota, a empresa que inventou o híbrido moderno e passou 30 anos aprimorando-o, atingiu o máximo de eficiência térmica de seu motor mais avançado com 41%. Por anos, esse foi considerado o padrão ouro. O número que todos almejavam e ninguém conseguia igualar. O novo motor da Geely, o B15, atinge 48,41% certificado pelo Guinness e verificado por observadores independentes. Aqui está a comparação que realmente coloca isso em perspectiva. Os motores dos carros de Fórmula 1. Os motores de combustão interna mais sofisticados, já construídos aqueles que custam milhões de dólares cada e são reconstruídos. Após cada corrida, operam com uma eficiência térmica de cerca de 50%. A Geely construiu um motor para um sedã familiar que está muito próximo do desempenho de um motor de Fórmula 1, e eles estão colocando-o em um carro que custa menos de 10 mil dólares americanos. Quando esse motor é combinado com um motor elétrico de 308 cavalos de potência e um sistema de gerenciamento de energia com inteligência artificial que decide constantemente em tempo real se deve usar o motor a combustão a bateria, ou ambos, o resultado é um consumo de 45 km por litro em vias públicas, em um carro que uma família comum pode realmente comprar. Para efeito de comparação, em 2024, a Toyota dirigiu um Prius de Los Angeles até Nova York para demonstrar a máxima eficiência de combustível. Essa famosa viagem teve uma média de 38,3 km por litro, o que foi considerado um marco para o mundo dos híbridos. O sistema da Geely supera o da concorrência em mais de 12% em um veículo que custa uma fração do preço. Os executivos da Geely foram diretos sobre o que isso significa. Seu novo conjunto, motopropulsor, afirmaram publicamente, terá um desempenho superior a todos os híbridos que a Toyota, a Honda e a Nissan já lançaram no mercado. Analisando os números verificados, isso não é uma bravata, é apenas matemática. Mas eis o que torna esta história ainda maior do que um motor e um recorde, maior do que um motor. A Geely não construiu este motor isoladamente, e o recorde que estabeleceu não é um acaso, é a vanguarda de uma tendência. A BY, da empresa que recentemente ultrapassou a Tesla e se tornou a fabricante de veículos elétricos mais vendida do mundo,
lançou seu sistema híbrido de quinta geração com 46,06% de eficiência térmica. Seu modelo topo de linha percorre mais de 2.092 quilômetros com um único tanque de combustível e a bateria totalmente carregada. Essa é a distância de carro de Miami até Boston sem precisar parar para abastecer. Outras grandes marcas chinesas, incluindo Changan, SAIC GEC-Chery e Great Wall, lançaram sistemas de propulsão ultra-eficientes semelhantes nos últimos 18 meses. Marcas menores estão atingindo 45% de eficiência térmica em veículos familiares padrão. Um número que era considerado desempenho de ponta em laboratório há poucos anos está se tornando uma expectativa básica em todo o mercado. Enquanto isso, os motores tradicionais fabricados em Detroit pela Ford General Motors e Stellantis ainda operam em sua maioria com eficiência térmica entre 30% e 35%. Essa diferença não diminui rapidamente. Redesenhar uma plataforma de motor, reequipar uma fábrica, treinar engenheiros e colocar um novo produto em produção leva anos. A diferença entre o desempenho dos híbridos mais eficientes e o dos motores de combustão convencionais está aumentando e aumentando rapidamente. O que torna isso ainda mais interessante é a forma como a tecnologia se espalha para além das fronteiras chinesas. A Geely não vende carros apenas com sua própria marca. Ela é dona da Volvo, é dona da Polestar e mantém uma importante joint venture de luxo com a Mercedes-Benz. A empresa licencia ativamente seus sistemas de propulsão para marcas ocidentais por meio de sua aliança de motores. Isso significa que esses motores ultra-eficientes começarão a aparecer em veículos europeus e americanos nos próximos anos. Independentemente de as marcas tradicionais desenvolverem ou não suas próprias versões, imagine parar em um posto de gasolina uma vez por mês, encher o tanque e dirigir mais de 2.100 quilômetros antes de precisar parar novamente. Isso não é um conceito sendo desenvolvido em algum laboratório. É um produto disponível nas concessionárias hoje em dia, e essa realidade está se espalhando. Agora, observe tudo o que abordamos neste vídeo como um todo. 8 veículos voadores já são reais, já foram testados, já foram certificados ou estão em produção. Alguns deles eliminam completamente a necessidade de um piloto. Alguns decolam do seu estacionamento e pousam em outra cidade. Algumas se desdobram da carroceria de um caminhão. O céu está se tornando genuinamente acessível às pessoas comuns, de uma forma que era impossível até mesmo há uma década. E, ao mesmo tempo, o motor que impulsiona a mobilidade terrestre atingiu um nível de eficiência que antes era exclusivo de orçamentos milionários para carros de corrida, em um veículo que custa menos que um carro usado em bom estado. Essas não são duas histórias separadas. Fazem parte da mesma mudança. As barreiras entre o que é considerado tecnologia avançada e o que as pessoas comuns podem realmente comprar e usar estão caindo. Pense no que aconteceu com os smartphones. Em 2000, um celular fazia ligações. Em 2007, ele substituiu sua câmera, seu mapa, seu reprodutor de música e seu navegador de internet. Em 2012, já estava substituindo sua carteira e seu cartão de embarque. Indústrias que existiam há décadas não conseguiam acompanhar a velocidade com que as coisas mudavam. O setor de transportes está passando pela mesma transformação agora. Motores elétricos, sistemas de voo com inteligência artificial, motores híbridos ultra-eficientes e custos de produção em rápida queda estão se combinando para criar algo que fará com carros e aviões o que o smartphone fez com câmeras e mapas. O tipo de transporte que existirá daqui a 10 anos será completamente diferente do que dirigimos e voamos hoje. E as empresas que lideram essa transformação nem sempre são as mesmas que você conhecia desde criança. Algumas delas estão escrevendo nomes completamente novos no mapa. Esse é o quadro completo. 8 veículos voadores já estão remodelando a forma como viajamos individualmente. E um motor que oficialmente reescreveu os recordes de autonomia de um carro com apenas 1 galão de combustível. O céu não é mais só para pássaros e companhias aéreas bilionárias. O posto de gasolina não é mais o centro da sua vida em termos de transporte.
Se este vídeo te deu algo novo para pensar, clique no botão gostei e inscreva-se no Expand Knowledge para não perder nenhuma análise como esta. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo assim que for publicado. Aqui está a pergunta que quero deixar para vocês. Entre um veículo voador que decola da sua garagem e um motor que te leva por mais de 1000 quilômetros com um tanque, qual deles muda mais o seu dia a dia? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Eu leio todos eles.